tarde a todos vocês. A gente começa esse vídeo de hoje muito triste, né? Nossas condolências à família do senhor, né? Roberto Carlos, mais conhecido como Água, né? Um cara água, e aquele palavrão, né? Que não dá pra gente falar aqui nesse horário, mas um cara sempre descontraído, um cara que sempre tava na resenha com o torcedor, um cara trabalhador, né? E veio a óbito ontem, trabalhando, né, pessoal? Vendendo a água dele na maior humildade, no maior suor. E às vezes a gente fica a se perguntar, né? Poxa, tem que realmente aproveitar a vida, né, da melhor maneira possível, logicamente, com felicidade, tentando fazer o bem para as pessoas, deixando o nosso legado na terra, ao lado da família, seja lá, né, à medida da proporção. E aí, infelizmente ontem, né, o nosso amigo Água, né? Quinta-feira falei com ele no Mangueirão, ali no estacionamento, né? A gente se conhecia. Cheguei com ele, toquei na mão dele e ele, aquela frase de efeito dele, né? Água, você não tem sede, me ajuda. E realmente é muito complicado, né? Muito triste mesmo. Infelizmente ele se foi e muita gente aí, né? Que não vale o que o gato enterra, tá vivo. Mas são coisas que a gente, ser humano, humilde, ser humano mortal, a gente não tem como explicar. Um dia, quando a gente for para outro plano, a gente vai conseguir talvez entender estas situações, né? Então, nossas condolências aqui do amigo Theo Souza e do canal em geral, tudo nosso lado deles, quem faz parte, a família lá, né, do remista, trabalhador e super gente boa, né? O famoso Água, né? Pi, né? É isso aí, galera. Vamos para frente. E as notícias do Clube do Remo também não são as melhores, né? No pré-jogo de sexta-feira, a véspera do jogo contra o Criciúma, eu falava aqui e vou repetir e hoje vou afirmar que se o Remo empatasse ou perdesse e o Antônio Oliveira continuasse, eu jogaria, né? Não é uma toalha, mas tem uma flanela aqui do meu lado. Jogaria, né? Eu jogaria a toalha para o acesso do Remo. E assim faço, né? Eu respeito quem pensar o contrário e admiro quem ainda acredita no acesso. Vou continuar torcendo. Claro que sim. Jamais vou torcer para o Remo perder, mas a partir de hoje eu não acredito mais no acesso do Clube do Remo. Tá? Reuniões e reuniões. Foram atrás do Tencate, foram atrás do Guto Ferreira, né, o Gordiola, para vir comandar o Remo. Tanto prova que deram folga aos jogadores sábado e domingo, que justamente o Antônio Oliveira não iria ficar no Remo, então o outro treinador já chegaria e já assumiria a equipe. Isso não aconteceu, né? Após o final de semana aí, o carioca Marcos Braz, malandro, né, como todo, conseguiu convencer ou não, já que a gente tem que entender que hoje ele manda no Clube do Remo mais que o presidente, mais que o vice. Até postei no Instagram, é uma notícia que se o dia vier a calhar, não será demais, que é o Marcos Braz demitiu o Tonhão do cargo, é que o presidente do Remo não faz absolutamente nada. Aí tem aqueles, né, os famosos ilusionistas, que vão dizer, não, o Braz está fazendo um grande trabalho. O trabalho do Braz é pífio nesses 3 meses. Tirando a negociação do Viseu, Adailto e... o Viseu, o Adailto, né, só. O Viseu, o Adailto ali, Maxwell não, porque ele negociou o Maxwell e trouxe uma bomba, que foi o Nico Ferreira. A gente não tem muito o que falar do Braz. Ah, tá fazendo uma obra no Bainã. Como é que se coloca no pedestal um cara que faz uma obra dentro do teu estádio? Coisa que qualquer pessoa consegue fazer. Negociou o Davó, né? E se ia para pagar a multa do bacalhau estragado. Mas não, esse dinheiro vai ficar aí. É só que aquele negócio. Não adianta a gente falar que o Remo tá pegando dinheiro se a gente que não sabe o que estão fazendo com o dinheiro do Remo. Cadê o dinheiro do Adailton? Cadê o dinheiro do Maxwell? O dinheiro do Davó? Já era para estar construindo lá o CT do Remo, não tem nada, não tem um tijolo ali. Não fique com raiva do amigo pela sinceridade que eu falo. Não fique com raiva de mim. Eu tô apenas expondo
A verdade e a realidade do que está acontecendo com o nosso clube. Eu não estou falando nada demais. Já são 4 pontos, né? Já aumentou aí para 4 pontos a pontuação para o G4. E o mais preocupante, por eu não acreditar mais na SAF do Remo, e respeito quem ainda acredita, mas eu vou torcer para que isso aconteça, mas eu não posso vir aqui enganar vocês, e eu dou minha opinião, não vou dar opinião depois que o cachorro tá morto. Chutar cachorro morto é muito fácil, né? Muita gente faz, a maioria faz. Eu não, aqui a gente vai, né, fazendo ao contrário, mas eu não acredito mais na SAF do Remo, não, tá bom? Vou torcer sexta-feira, vou acompanhar a partida, vou pro Mangueirão, vou continuar indo pro Mangueirão sim. Quem não for, também não falo que está errado. Acho que o torcedor tem que fazer aquilo que se acha no direito. Forma de protesto, faça o seu protesto. Agora, o Brás disputou 45 pontos. Eu tenho aqui, né? Eu vou até pegar no celular aqui, mas não vou nem colocar na tela. O Brás disputou como executivo do Remo. Deixa eu pegar aqui. 45 pontos. 15 jogos, né? 3 vezes 15, 45. O cara tem 4 vitórias, 6 empates e 5 derrotas ao comando do Remo. São 18 pontos de 45, 40% de aproveitamento, média de praticamente um Z4, né? Ou intermediário para baixo. É muito triste a realidade do clube do Remo. Eu dou essa notícia como muito triste porque o Remo não muda nada, cara. O Remo não muda nada. O Remo não dá uma satisfação ao seu torcedor. Só quer o torcedor na hora de comprar o ingresso, comprar produto. Já falei isso em outros vídeos. E mais preocupante a entrevista que o Braz deu no RemoCast, né? E para liberal. Procure na internet aí, lá aqui no YouTube. É muito triste. Ele já está falando com ar que o Remo não vai subir. É só ler a matéria. Estou formando o elenco para o ano que vem, seja a divisão que for. Até um tempo atrás era acesso. Ele falando isso, automaticamente o Antônio Oliveira, por ser um cara que pensa muito pequeno, a gente viu isso nas entrevistas contra o Volta, contra o Cuiabá, respeita os adversários e não sequer se respeita, não consegue formar um time que preste dentro de campo. Então, nessa entrevista ele dizendo que já está formando time para o ano que vem, seja lá qual a divisão que for, é Série B. Como é que esse time vai disputar uma Série A? Esse time do Remo, se subir, vai disputar uma Série A? Então ele já tá com ar de pessoa derrotada. E no futebol, quando tu pensa pequeno, tu vai colher pequeno. E isso que eu fico triste com o Remo. A torcida pensa grande. Mas os caras dentro do Remo pensam muito pequeno. Uma folha de 4 milhões para te chegar numa entrevista e dizer: tô formando um time pro ano que vem, seja qual for a divisão. Realmente é o que ele tá fazendo. Ele tá demitindo os jogadores que o Papelinho contratou e tá fazendo o mercado dele no Remo. Quando as pessoas falaram o Braz vai embora, claro que o Braz não vai embora. Ele achou o mapa da mina, que é o clube do Remo. E o Tonhão deve ter alguma coisa amarrado com o Braz, porque não é possível o presidente não querer um treinador, os vices não quererem, irem atrás de outro treinador e do nada muda. Sábado e domingo, a gente pensa que vai amanhecer bem na segunda, a gente amanhece pior quando se trata de Remo. Vai manter o cara aí, sabe? Com o preparador físico porco que o Remo tem, com o treinador porco que o Remo tem, entregador de colete. E ninguém faz nada. Hoje vai ter reunião na sede do Remo. Vocês acham que vai dar alguma coisa? Pessoal, escreva aí embaixo. Quando as prestações de contas do Remo são analisadas e passam com ressalvas, todas, vocês imaginem o Carioca vai engolir esses caras dentro do Remo com respostas, com papo furados, porque se apresentar número não tem nada que preste. O Remo está em sexto. Pessoal, olhem a tabela. Olhem a tabela. Tá todo mundo encostando no Remo. Eu já espero que o Remo tenha aí 14 jogos. 3 vezes 14 dá 42, né? Que o Remo consiga logo esses 10 pontos de 42. Para fazer os 45 e se livrar do rebaixamento. É só isso que eu quero. Tudo para subir. A tabela ajudou o Remo ontem. Deve ajudar hoje. Mas o Remo não consegue ganhar. Os últimos 5 jogos foi uma vitória. Como é que vai subir, pessoal? São 14 jogos, o Remo tem que ganhar aí 8 jogos. Fazer 24.
né? Com mais aí os 35 que tem, 59, aí vai conseguir um empate aqui, outra ali, 60, 61, pra gente sonhar com acesso. Mas, pô, o time não ganha, só empata. Agora deu de perder dentro de casa, 2 derrotas seguidas, mais um empate. De 9 pontos, conquistou um em casa de 9 possíveis. Fora até que o time vai razoavelmente bem. Né? Era até bom o Remo jogar essas 14 partidas, 14 fora. Então, triste, é igual meu semblante aqui. Triste, né? Vão atrás de treinador, vão atrás de tudo. Janela fecha amanhã, só refugo. O Remo só tá contratando refugo. Só jogador sem experiência em Série B. Jogador para colocar no Remo, colocar no currículo. Disputei uma Série B pelo Remo, não caí de divisão, fiquei no meio de tabela. Nossa, que pensamento pequeno. Tem torcedor que ainda pensa assim. Não, estão estruturando o clube pro ano que vem. Pessoal, 120 anos. Qual a estrutura que o Remo tem? Em 120 anos. E o torcedor ainda cai nesse papo furado. Remo não tem CT. Remo treina no campo. Fazem uma maquiagem no Bainão, o cara parece que virou agora um cara de outro mundo porque ele fez uma maquiagem na parte interna do Bainão, coisa que já fizeram outros anos. E aonde é que o Remo está evoluindo, pessoal? Sampaio tá assim, CSA pensou igual o Remo, hoje os caras estão na Série D, Santa Cruz pensou igual o Remo. Não, bora se manter. Tenta se manter e acaba caindo de divisão. Aí vai ficar nessa de Série B, Série B, Série B não estrutura ninguém, Série B não dá dinheiro, Série B é para você formar um elenco, para você tentar chegar na Série A para lá sem ganhar dinheiro. E aí estão desperdiçando a paciência do torcedor, estão desperdiçando o dinheiro do torcedor, e a água vai passando debaixo da ponte e a gente vai sempre estar contando com a sorte, com depois, vamos ver, vai dar, ganhar aqui, é sempre assim. Planejamento no Remo, infelizmente, não existe. E o executivo do Remo manda mais que o presidente, e por causa de uma pessoa, o planejamento está indo pelo buraco. Me admiro do presidente do Remo, né? Ou não me admiro, né? Já esperava por isso nas eleições. Mas enfim, se eu for falar mais, é política. Ele apoiou não sei quem. É a realidade do clube, pessoal. Infelizmente é a realidade. Pessoal, de vocês quiserem assistir os jogos do Remo, o Asaf TV tá aí. Faça logo o seu acesso. Canais ao vivo, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. No seu celular, TV ou notebook. DD 16 99984 9414. Todos os jogos do Remo. Todos os jogos do Remo. Série B, Série A, Libertadores, Copa do Brasil. Tudo na Asaf TV. Promoção especial até quinta-feira, né, na véspera do jogo do Clube do Remo. Tá, pessoal? Não deixem para depois, senão vocês vão perder a promoção. Vão logo lá no Asaf 16 99984 9414. Tá bom? Dia 6, sábado agora, a partir das 22 horas, lá na ABB. Brega Temporal, show, a festa, o ritmo, com os cantores mais tops aí do estado do Pará. Sábado, lá na ABB, tá, pessoal? 6 de setembro. 91-98169-1868. 91-98329-4636 para comprar logo a sua cadeira, ingresso individual ou o seu camarote. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. À noite a gente vem com mais vídeo, mais informações do Remo, que deve anunciar mais uma contratação hoje. É que a janela de transferência fecha amanhã. A gente vai com esse elenco reformulado, mas com um treinador que não vai conseguir fazer esse time jogar, a não ser que os jogadores queiram, na base da raça, da vontade, jogar e conquistar algo. Valeu, galera. Beijo no coração. Fui.